Sejam bem-vindos ao canal Vem Maná. Maná era o alimento que Deus enviava para o seu povo. Que esta meditação seja como um maná para o seu coração. O Salmo 23 é provavelmente o mais conhecido e amado da Bíblia pelos cristãos de todo o tempo. Escrito por Davi, o Salmo 23 tem uma riqueza de ensinamentos ao mesmo tempo que revela uma simplicidade dos fatos. É um salmo que nos identificamos muito com ele. Isso porque, nele encontramos as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o seu povo. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus como amoravelmente preocupado com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas. Neste estudo, vamos analisar versículo por versículo as particularidades deste salmo. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma nova meditação. Primeira. Presença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. No original, as palavras "de nada me faltará" não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Portanto, pode indicar sim provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente. Nesse trecho Davi inicia utilizando o pronome meu, que indica uma relação de posse, ou seja, Davi quis demonstrar que ele possuía uma intimidade profunda com Deus. Nesse contexto, Davi indica uma fé maravilhosa em seu coração quando conclui o trecho com a afirmativa de que Deus não o deixaria passar falta de nada. Fazendo a analogia com os dias atuais, o pastor nesse versículo é Deus e nós somos as ovelhas. As ovelhas são animais incapazes de sobreviver sozinhas na natureza, elas precisam de um pastor guia para lhes conduzir, até mesmo para ajudar na alimentação, uma vez que elas não costumam se deitar quando estão com fome. Uma ovelha sem pastor geralmente se encontra em constante perigo e sem orientação. O rebanho de ovelhas é guiado principalmente pela voz do pastor. Muitos pastores dão nomes para cada uma das suas ovelhas para facilitar a identificação, e é importante destacar que elas o atendem quando são chamadas por seus nomes. Segunda. Descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23:2. Uma ovelha não sabe a diferença entre uma relva boa e uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes de seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. Ao declarar deitar-me faz em verdes pastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca sua ovelha onde tem bom alimento. A expressão deitar quer dizer descanso. Quando servimos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos faz descansar em um pasto verde, ou seja, na sua presença que é um lugar seguro, calmo e alegre. Pastos verdejantes são pastos de grama nova. Velhas coisas precisam ser deixadas para trás. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas são animais medrosos. Por isso as ovelhas precisam de águas tranquilas. O pastor as conduz de forma gentil. Assim como a espécie humana, as ovelhas gostam de tomar água onde as águas fluem de forma suave, para refrigerar, aliviar sua alma. Muitos historiadores costumam afirmar que a alma é a casa da nossa mente. Nossa alma é capaz de guardar todos os nossos sentimentos e emoções. A nossa personalidade, temperamento, caráter, entre outros aspectos são gerados a partir das memórias guardadas em nossa alma. É importante destacar que o homem é formado pelo corpo físico e espiritual, sendo que a atitude de um influencia no outro. Nossos sentimentos e desejos devem ser direcionados por Cristo, controlados pelo Espírito Santo, para que sejamos felizes tanto na vida física quanto na vida espiritual. Veredas são caminhos que são percorridos com uma certa frequência. A partir do momento em que o homem compreende essa promessa, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ele se torna forte e destemido. Se você está sendo conduzido pelos caminhos do Senhor, não é preciso que você tenha medo. A justiça de Deus é a única que podemos dizer que é inquestionável. Olhando sob a ótica espiritual, o justo é aquele que cumpre os propósitos de Deus que estão fundamentados na sua palavra. Por amor do seu nome. Davi sabia que o amor de Deus pelo seu povo é incondicional, mesmo o seu povo sendo pecador, miserável e frágil. Davi também deixa claro aqui que não existe nenhum outro nome que mereça receber a nossa profunda gratidão. Tudo em nossas vidas deve ser realizado para a glória do Senhor. Terceira. Alívio. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome.
Salmo 23:3. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável produzida pela frescura. E alguns sinônimos da palavra são um conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e o bálsamo para nossa alma. Também aqui, mais uma vez o salmista usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas com muito amor. É aqui o lugar para onde o pastor vai guiar suas ovelhas. As veredas da justiça. Vereda é caminho, trilho, direção e rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Porque é isso que a palavra justo vai indicar nesse contexto de caminho da ovelha. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Quarta. Segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. As ovelhas são ingênuas, e por isso, o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. E o perigo é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro. É certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz que não temeria mal algum. O Vale da Sombra da Morte é um local sombrio e que apresenta uma sensação de perigo e medo. Mas o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causam a morte. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo o mal. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Quinta. Provisão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha. E, por ser um humano, o que vem em sua mente é um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Por isso, o pastor joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Precisamos do óleo, Espírito Santo, sobre nossas cabeças para que vivamos uma vida direcionada por Ele. E assim, nossas cabeças, parafraseando, pensamentos, estarão protegidas de insetos, parafraseando, pensamentos malignos, que tentam nos distrair do alimento espiritual que é a palavra de Deus. E aí o cálice transborda, que significa o êxtase, a plenitude da satisfação. Sexta. Salvação. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23:6. Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado, e, por vezes, segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para o dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece à voz de seu pastor, bondade e misericórdia as seguem. Ainda trazendo para o contexto do pastor e ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. E, assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós que devemos querer habitar com Ele. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. Por fim, ele encerra o salmo com plena convicção da bondade e fidelidade de Deus, bem como de sua comunhão com o Senhor pelo resto de sua vida.
Todo ser humano busca de forma extenuante conquistar essa mesma satisfação de Davi, no entanto, nada será encontrado nos lugares errados. Somente Deus pode oferecer uma vida plena e satisfatória para nós, à medida que entregamos o nosso coração para Ele. E, da mesma forma que esteve um dia para Davi, esse caminho está disponível para você exatamente agora. Que esta meditação tenha sido como um maná, como um alimento para o seu coração. Este é o nosso desejo. Se você gostou, deixe seu like. Deus abençoe.